Glória a Deus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. A mensagem de hoje, irmãos, será direcionada a pessoas que receberam o Evangelho de Cristo, mas que ainda se encontram num cativeiro. Pessoas estas que ainda estão com algemas invisíveis. Vamos ficar de pé, irmãos. Eu quero que você abra a sua Bíblia na Epístola aos Romanos, capítulo 8, apenas o versículo 13. Vou esperar para que os irmãos acompanhem junto essa leitura. Epístola aos Romanos, capítulo 8, apenas o versículo 13. Está escrito na palavra de Deus: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Hoje eu quero pregar sobre o tema guiados pelo Espírito. Vamos orar em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, nessa noite eu me coloco diante da Tua mão potente, Senhor, e eu te peço em nome de Jesus, fala conosco com poder e autoridade nessa noite. A única voz, Senhor, que nós queremos e desejamos ouvir é a Tua voz, Senhor. Tu sabe como a Tua igreja se encontra nesse momento, Tu sabe qual é a necessidade do Teu povo, e eu te peço em nome de Jesus, me capacita, Pai, nessa ministração, que eu não venha falar de mim mesmo, mas que a Tua voz fale neste lugar. Desde já eu te agradeço, crendo que o Senhor sempre trabalhará em favor da sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podeis sentar, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, esse versículo de Paulo é um versículo tão profundo e que tem o poder de resolver grande parte dos nossos problemas. No versículo 13, Paulo, ele fala que se nós formos guiados pela carne, caminharemos para a morte, mas se pelo Espírito, e esse Espírito não é o nosso Espírito, é o Espírito Santo, mortificarmos os atos do nosso corpo, viveremos. Ou seja, o que Paulo está dizendo? A única maneira de mortificarmos a ação do velho homem na nossa vida é através do Espírito Santo. Qualquer outra forma que você tente mortificar a sua carne não vai dar certo. Somente através do Espírito Santo. Muitas pessoas, muitos pregadores falam para pessoas que ainda não receberam o Evangelho a seguinte frase: abandone a vida de pecado, abandone o cigarro, abandone a bebida, abandone a prostituição. Mas se você analisar direitinho, essa é uma forma errada de abordar uma pessoa que ainda não tem o Espírito Santo. E por quê? Vou lhe explicar. Como é que eu vou ser liberto de algo se ainda o Espírito Santo ainda não habita em mim? Não há como ser liberto de algo se primeiro eu não tiver o conhecimento do Evangelho. Se não há conversão, não há mortificação. Então eu não posso cobrar de uma pessoa que ainda não conhece a Cristo que ela seja liberta se ainda o Espírito Santo não guia a sua vida. Porque só Ele nos dá e nos capacita para resistir à tentação. É através do Espírito, irmãos. Não é pela força do meu braço. Eu me lembro que no início da minha conversão, por muitas vezes eu tentei ser liberto de áreas determinadas pela força do meu braço. E o que acontecia? Eu não conseguia. Porque por mais que eu não praticasse, o meu coração queria praticar.
Por mais que eu não fosse, o meu coração queria ir. Então, o que acontecia? Eu andava em círculos. E sempre estava uma hora ou outra caindo no pecado. Vinha sobre a minha vida automaticamente o quê? A culpa. E eu começava a me culpar, começava a me sentir indigno de Deus. Todas as vezes que eu e você tentarmos vencer o pecado pela nossa carne, é isso que vai acontecer, uma culpa. Mas através do sacrifício de Cristo, Ele nos livrou da culpa do pecado, do poder do pecado e do domínio do pecado. Ainda nós não estamos livres da presença do pecado. Isso só acontecerá quando Jesus voltar ou nós morrermos e tivermos o nosso corpo transformado, o corpo glorificado. Mas, ainda nessa vida, presenciaremos a presença do pecado. O pecado está nesse mundo, irmãos, nesse mundo corrompido. E nós, como igreja, não podemos viver sob a influência do pecado. Uma coisa é acontecer um acidente no trajeto. Outra coisa é, eu conhecendo o Evangelho, viver deliberadamente na prática do pecado. Então, algo está errado na minha vida. Paulo deixa claro nesse versículo: se através do Espírito vocês refrearem, mortificarem, matarem a sua carne, vocês viverão. Caso contrário, se forem guiados pela carne, morrerão. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. O pagamento, a recompensa em uma vida de pecado é a morte física e espiritual. E Paulo está alertando justamente isso aqui. Veja o que Paulo diz no mesmo capítulo, no versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não vivem sob a influência da carne. Nenhuma condenação há para aqueles que não são dominados pela vontade carnal, ou seja, não há condenação para aqueles que nasceram de novo. Quantos estão entendendo até agora? O que eu quero dizer em outras palavras? O fato de eu estar na igreja não me faz um cristão. O que me faz um cristão é se eu tenho comunhão com o Espírito Santo. Se o Espírito Santo é Senhor da minha vida. Porque pode ter certeza, se o Espírito Santo guiar a sua vida, você vai odiar o que Deus odeia e vai amar o que Ele ama. Você vai se inclinar pelas coisas de Deus. Mas, se você é um crente que está na igreja, culto após culto, mas não deixa que o Espírito Santo conduza a sua vida, você vai ouvir a palavra, mas quando sair por essas portas, vai continuar vivendo uma vida de pecado. Não vai haver mudança. E é isso que Paulo está alertando aqui. Essa palavra que Paulo está falando no versículo 13 de Romanos, no capítulo 8, não é para pessoas incrédulas, ele está falando e tratando com pessoas cristãs. Aqueles que já receberam o Evangelho. Aqueles que já entenderam o Evangelho. O alerta é esse. Por quê? Porque a nossa carne, mesmo conhecendo Cristo, ela não se converte. Ela não se converte. Ela é inclinada sempre a desobedecer a Deus. Agora, se eu sou guiado pelo Espírito, eu vou fazer conforme o Espírito requer de mim. Então essa é a chave. Em Colossenses capítulo 3, versículo 5, Paulo faz uma lista do que nós devemos morrer, ou para o que nós devemos morrer. Ele vai falar imoralidade sexual, impureza, vontades más e a ganância, que é a idolatria. Ou seja,
Nós que recebemos o Evangelho, não podemos mais viver dominados por essas coisas. A gente era dominado por essas coisas quando a gente não conhecia Deus. E por quê? Porque nós éramos escravos do pecado. Servíamos não a Deus, mas o diabo. Ele era o Senhor da nossa vida. Mas quando o Evangelho chega na vida do cristão, ele vai tirando tudo aquilo que desagrada a Deus. Ele vai nos limpando, vai nos purificando a partir do momento que a gente dá legalidade a Ele. Se eu escuto a palavra e essa palavra tem poder, se ela me convence, mas se quando eu sair por essas portas eu não colocar em prática, não vai haver efeito algum. Aqui nós somos alimentados, mas a vontade de Deus é que a gente examine esse livro e tenha comunhão com o Espírito, para que a gente possa fazer conforme o Espírito requer de nós, irmãos. Então eu não quero enganar vocês. A palavra de Deus, não tem rodeios, ela é direta, irmãos. Se você viver na carne, você vai entrar em um abismo. Se você for guiado pelo Espírito, você vai viver o Evangelho em plenitude e vai fazer a vontade de Deus. Agora, se eu vivo uma vida negligente no meu relacionamento com Deus, como eu vou vencer as artimanhas do diabo? Como eu vou vencer a vontade da minha carne? Como eu vou vencer as artimanhas do mundo? Se nós negligenciarmos isso, irmãos, nós vamos estar fadados ao fracasso. Vamos até estar convencidos, mas não vai haver conversão em nós. E o que Paulo quer é que a gente seja o quê? Guiado pelo Espírito Santo de Deus, irmãos. Veja o que diz no mesmo capítulo 8, no versículo 6. Veja. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito, a vida e paz. Quando a gente não conhecia a Deus, qual era a lei que dominava a nossa vida? A lei do pecado e da morte. Era sobre essa influência que nós vivíamos. Mas a partir do momento que Cristo é o Senhor da minha vida, agora a lei que rege o meu coração é a lei da vida e da paz. Porque Jesus é Senhor na minha vida, e por Ele ser Senhor na minha vida, eu vou fazer a vontade dEle, não a da minha carne. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Em outra tradução vai dizer, a mentalidade da carne é para a morte, mas a do Espírito é vida e paz. Quem está guiando a sua vida hoje, irmãos? Essa pergunta é para cada um de nós. Quem é o Senhor da nossa vida hoje? Por quem nós somos guiados? Pelo Espírito ou pela carne? Eu posso até falar que sou pelo Espírito, mas o que vai dizer realmente é as minhas atitudes. Porque falar é uma coisa, fazer é outra. E a vontade de Cristo para nós é que a gente seja um praticante da palavra, não apenas um ouvinte. Aquele que apenas ouve a palavra, ele construiu a sua casa sobre areia. E quando veio a tempestade e os ventos, essa casa desabou. Mas aquele que ouve a palavra e pratica a palavra, ele firmou a sua casa sobre a rocha, e essa rocha é Jesus, aleluia. E veio os ventos, veio a tempestade, mas essa casa, por estar fundamentada em Cristo, permaneceu de pé. Ele é a nossa fortaleza. Ele é a nossa vida, irmãos. Sem Ele nada podemos fazer, mas com Ele todas as coisas são possíveis. Veja no versículo 8 do capítulo 8. Portanto,
Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Se eu me considero um cristão, mas vivo sob a influência da carne, você acha que eu estou agradando a Deus? Não estou. Pelo contrário, eu estou apenas me enganando, vivendo um engano religioso. Porque Deus ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Ele abomina a prática do pecado, não o pecador. A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Deus amou o mundo de tal maneira, irmãos, que Ele enviou o seu próprio Filho, porque Ele sabia que nós, pela nossa inclinação carnal, não poderíamos cumprir a lei. E Deus é tão misericordioso, que Ele enviou o seu único Filho para a terra. Esse homem vive uma vida sem pecado, cumpre toda a lei, e quando Ele é pendurado na cruz, todos os nossos pecados ali automaticamente são apagados, à medida que nós cremos nele e vivemos para Ele. Quando eu creio em Cristo, e Cristo é o Senhor da minha vida, automaticamente eu estou justificado. E aquela dívida que eu devia foi paga por Jesus na cruz do Calvário. Então Ele cumpriu, irmãos. Por quê? Porque nós não conseguimos cumprir. E o que eu quero dizer em outras palavras? Se Cristo não estiver dentro de mim, como eu vou vencer a tentação? Eu não vou vencer. Porque a minha carne está enferma. A minha carne é inclinada. A minha carne é limitada. E ela gosta daquilo que Deus não aprova. Ela se alimenta disso. Então, se nós sabemos disso, nós não podemos dar vazão à carne. Você precisa do Espírito Santo de Deus na sua vida. Se eu não converso com o Espírito Santo de Deus, como eu vou vencer as ciladas do mundo e do pecado? Se eu não tenho uma vida de oração, se eu não tenho uma vida de comunhão com o Espírito, como eu vou me afastar dessas coisas? Viva pelo Espírito e não satisfaça a vontade da carne. Porque, mesmo você estando na igreja, se você não se voltar a Deus de todo o coração, de nada vai adiantar. Porque naquele grande dia, todos nós vamos estar frente a frente com o Senhor. E lá, o diagnóstico de Deus não é como o diagnóstico da terra. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração, aleluia. Deus vê aquilo que as pessoas não vê, Ele contempla o que o ser humano não pode contemplar. Por isso é muito sério, irmãos. A vida cristã não pode ser levada de qualquer maneira. É uma coisa que tem que ser levada a sério. Porque do contrário, se a gente não levar a sério, a gente vai apenas andar em círculos. E vai viver com um fardo nas costas, sempre com a culpa, sempre com o diabo nos acusando na nossa mente. Por quê? Porque vamos ser influenciados por ele e vivermos escravos, fazendo a vontade dele. Mas se através do Espírito vocês mortificarem a atuação do velho homem, vocês viverão, ainda que morram nessa terra. Viverão eternamente. Não troque o momento pela eternidade. O momento vai passar. A eternidade, ela não vai passar, é eterno. Imagine uma vida com Cristo eternamente. Como será? Por mais que a gente tente, irmãos,
imaginar isso. A mente do ser humano é muito limitada, mas é uma coisa muito melhor. Então não troque isso, essa recompensa que é te dada, por um prato de lentilha, irmãos. Não troque aquilo que Deus te deu, aleluia. Porque tem duas coisas que só Deus dá: primogenitura e chamado, aleluia. E muitas das vezes a gente está negociando aquilo que Deus nos deu, aleluia, para satisfazer a vontade da carne. Não troque. Não troque aquilo que Deus te deu por aquilo que qualquer homem pode lhe dar. Aleluia. Oh Deus. Precisamos ser alimentados pelo Espírito. Irmãos, a Bíblia diz que a gente não sabe como orar. O Espírito, Ele ora por nós, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Agora imagine quando a gente fere o Espírito Santo, fazendo aquilo que não agrada a Ele, irmãos. Ele é Espírito. Ele sente quando a gente desobedece. Tudo na nossa vida é um posicionamento. Você pode estar frio, você pode estar num momento cego espiritualmente, mas se você dobrar os seus joelhos com sinceridade e com verdade no seu coração, e começar a orar, fechar a porta do seu quarto e clamar a Deus de todo o coração, pode ter certeza, você vai sair desse quarto cheio do Espírito Santo de Deus. Mas a grande pergunta é: será que nós estamos dispostos a pagar o preço? Será que nós estamos dispostos a renunciar aquilo que apenas agrada a nossa carne? Trocar por aquilo que é melhor, mas que vai exigir de você renúncia? Faça uma autoanálise na sua vida hoje. E comece a se perguntar: como está a minha comunhão com o Espírito Santo? Será que o Espírito Santo me guia? Será que o Espírito Santo está na minha vida? Ou será que apenas eu entendo a palavra, acredito nela, mas não dou legalidade a ela? Porque se nós estivermos assim, nada vai adiantar. Mas uma vida entregue, eu sei, irmãos, que não é fácil. Eu não estou exigindo da igreja uma perfeição, porque eu sei a nossa inclinação. Eu sei que nós somos pecadores. Eu sei que nós somos falhos e limitados. Mas pelo Espírito Santo, irmãos, tudo é possível. Aquilo que nós não podemos fazer, Ele pode. Tudo é pelo Espírito, irmãos. Não seja guiado pela sua vontade carnal. Se submeta ao Espírito de Deus e você vai ver o que Deus vai fazer através da sua vida. Aleluia. Veja o versículo 10 de Romanos, no mesmo capítulo 8, o que a Bíblia fala. Versículo 10. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Eu vou traduzir aqui para você. Se Cristo está em você, verdadeiramente, a ação do velho homem está morta na sua vida. Está mortificada. Se Cristo está na sua vida verdadeiramente, o velho homem não tem poder sobre você. Ele não é seu senhor, ele é seu servo. E como seu servo, ele tem que lhe obedecer. Aleluia! Não é você que tem que obedecer à carne, é a carne que tem que obedecer você. Porque você não é guiado pela carne, você é guiado pelo Espírito, aleluia. É o Espírito que tem que prevalecer. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Veja o versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. Só é filho de Deus
quem é guiado pelo Espírito. Muitos dizem que são filhos de Deus, mas será que a conduta é conduta de filho de Deus? Veja como Paulo é claro aqui. Filho de Deus é aquele que é guiado pelo Espírito de Deus. Mas aquele que é guiado pela carne, que satisfaz a carne, que a carne é o seu Senhor, esse não é o filho de Deus. Ele apenas está convencido, mas está se enganando. Porque nunca nasceu de novo. Irmãos, quantas verdades em poucos versículos aqui em Romanos 8. O meu desejo, a minha vontade é que nós apliquemos, irmãos, essas verdades. Porque eu posso até entender, mas se eu não aplicar, não vai ter efeito. Versículo 13, repete de novo. Se viveres segundo a carne, morrereis. É morte. Mas se pelo Espírito, ou seja, não é por você, não é pela sua carne, se pelo Espírito você mortificar, você vai viver. Enquanto a gente não entender isso, a gente vai andar em círculos ainda. Tudo é pelo Espírito Santo de Deus, nada é pela nossa capacidade. Nada é pela nossa sabedoria. Se não for o Espírito, a gente está morto espiritualmente. Repita comigo, a partir de hoje, a minha carne, a minha mente, o meu coração, não serão mais guiados pela minha carne. Mas a partir de hoje, a minha vida, por completo, será guiada pelo Espírito Santo de Deus, aleluia. Seja guiado pelo Espírito, viva pelo Espírito, satisfaça a vontade do Espírito, e assim você vai viver eternamente, aleluia. Nessa noite eu não quero te dar uma palavra de condenação, porque não foi com esse propósito que Jesus se entregou. Mas eu quero te alertar a não viver uma vida espiritual negligente. Porque você não sabe até quando você vai estar nessa terra. Em um piscar de olhos, Jesus pode voltar. Em um piscar de olhos, você pode partir deste mundo e ir para outro mundo. E nós sabemos que só há dois caminhos: céu ou inferno. Uma vida com Cristo, em comunhão com o Espírito Santo, me levará para a eternidade. Mas uma vida de desobediência e prazer na carne vai me levar para o lago de fogo, a segunda morte. E nessa noite, a nossa consciência venha ser ativada. E que nessa noite, nós venhamos despertar para a vontade do Espírito Santo de Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. O Espírito de Deus só me deu até aqui. E para encerrar, eu gostaria de orar. E nessa oração, coloque na sua mente as suas limitações, as suas fraquezas. E peça, irmãos, em seu íntimo, no mais profundo da sua alma, peça para que o Espírito Santo seja o Senhor da sua vida. Se for sincero, Deus vai fazer através da sua vida, a partir do momento que você der legalidade. Vamos orar. Senhor, nós cremos que essas palavras, irmão, Senhor, não foram para as paredes. Nós cremos que essas palavras tiveram direção. Nós temos convictos que o Senhor falou conosco. Nos ajuda agora, Senhor, a aplicar essas verdades no nosso coração e a vivermos guiados pelo Espírito e não pela carne. Nos capacita, Espírito Santo, nos faz viver pelo Espírito e nos faz odiar a carne, nos faz odiar a vontade carnal, nos faz odiar aquilo que Deus odeia, Senhor. Nos ajuda a ter prazer, Senhor, pelo espiritual
nos faz viver coisas grandes e infindáveis, Senhor, e nos aperfeiçoa a cada dia para a Tua obra. Desde já eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir, irmãos, em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.